Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, uma boa tarde, que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Vamos orar, vamos pedir a Deus por todos nós nesta hora grave, pedir que a misericórdia divina possa amparar nossos corações, fortalecer a nossa fé em Deus e dar muita coragem para que possamos caminhar para frente, sem temor, sem desespero, sem ansiedade. Vamos nos concentrar em Jesus. Vamos guardar o nosso coração, a firmeza de estarmos diante do nosso Mestre e Senhor. Assim nós vamos iniciar o nosso estudo desta tarde, trazendo para o nosso coração essa harmonia que estamos precisando, de luz, de paz, de amor, de fraternidade e de esperança. E oramos então a prece que o Senhor nos ensinou, pedindo proteção para todas as nossas famílias. Nós que estamos nesse estudo, nessa hora, pedimos ao Senhor, derrame, Senhor, luz, amor, fraternidade, confiança, serenidade, harmonia, e muito sentimento de compreensão, de inteligência, de sabedoria, nos corações de todos aqueles que estão conosco no nosso lar. Que possamos ter a harmonia de conversar uns com os outros, de nos abraçar no sentimento do amor e de nos sentir fortalecidos nesse amor que vem do alto, que vem de Jesus para cada um de nós. Assim nós vamos unir as nossas mãos para fazer o nosso estudo desta tarde, orando a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz, o amor de Jesus, permaneça em nossos corações, agora e por todo sempre, graças a Deus. Nós vamos então tratar nesse nosso momento um tema que é muito importante para todos nós, principalmente nesta hora em que nós estamos vivendo, que é o dom de curar. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas ansiedades e com os nossos sentimentos para que a gente possa se fortalecer e não se deixar envolver de tal ordem nesse emaranhado desse momento que ficamos enfraquecidos pelo desespero e pela angústia, pela a própria perturbação nas nossas mentes. Se pensa muito em determinadas coisas que trazem grande sofrimento para nossas almas. Então nós vamos falar sobre o dom de curar. Dom é a aptidão, a dádiva, o talento que se tem, né? É a habilidade concedida por Deus para cada um de nós. E curar é recuperar a saúde de alguém ou eliminar a doença. Então nós vamos ter o dom, ou a aptidão para recuperar a saúde, a nossa saúde e a saúde daqueles que estão conosco no caminho. Então que os nossos pensamentos, nossos sentimentos sejam elevados, que nossos sentimentos, nossos pensamentos, eles possam estar numa sintonia com Jesus e com os espíritos benfeitores que possam nos acalmar, nos aliviar do peso, dessa angústia, dessa incerteza, porque o que tiver que acontecer vai acontecer. E nós precisamos estar firmes nesta hora, principalmente nós cristãos. Precisamos estar unidos a Jesus, para que o melhor se faça em torno de nós, nas nossas famílias e na nossa sociedade como um todo. Então precisamos orar com amor, orar com sentimento e orar para curar as nossas dores íntimas,
que são muito grandes. Toda hora a gente leva um puxão. A gente pensa que a coisa vai andar para um lado e ela anda para o outro contrário. E traz as dores, que nós vamos vendo as dores. E essas dores acabam contaminando a todos. Então nós vamos nos esforçar para que ela não nos contamine enquanto cristãos que somos, confiantes no nosso Senhor Jesus Cristo. Então possamos colocar em nós essa consciência de que nós vamos nos curar com os pensamentos positivos e de amor, com a nossa fé em Cristo, com a nossa coragem de estarmos no mundo nesta hora, porque estamos aqui nesta hora porque fomos escolhidos para estarmos aqui. E não podemos nos enfraquecer, precisamos nos fortalecer, e nós vamos nos fortalecer no Evangelho de Jesus, este Evangelho que vai nos curar, que vai nos fortalecer, que vai nos amparar. Então temos essas possibilidades dentro do Evangelho. E aí nós vamos pensar, quem somos nós? Como nós podemos fazer todo esse movimento de cura em nós mesmos? Então vamos lembrar que às vezes a gente se esquece que nós somos filhos de Deus e que Deus nos criou para que nós pudéssemos fazer o bem que for possível em toda a terra. Deus nos criou para que nós pudéssemos, todos juntos, ajudar na construção do mundo, na construção da terra. A terra é uma escola onde nós estamos aprendendo a construir o bem. Por isso nós precisamos nos fortalecer nesse verdadeiro amor de Jesus, para que a gente possa caminhar para frente. Então vamos unir nossos corações na oração, nos bons pensamentos, nos bons sentimentos e pedir a misericórdia divina por aqueles que estão atrapalhados, estão causando mal, estão trazendo dificuldades, estão trazendo tanta coisa que vai perturbar e atrapalhar o caminho de tantas pessoas. Então vamos orar com Jesus, pedir a misericórdia divina que auxilie a todos nós a nos fortalecer na fé e que essas criaturas possam receber o esclarecimento, caindo em si, observando que o caminho está errado, que precisamos voltar para o caminho do bem e que possam ter oportunidade de voltar. Que Jesus ampare a todos. E vimos então que estamos diante de Deus para pedir a Ele, porque sabemos que temos em nós os recursos necessários para a nossa manutenção. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que nós pudéssemos curar e sermos curados, nós mesmos. Como nós vamos nos curar? Com os pensamentos no bem, com a coragem, com a palavra. Porque quando nós dizemos nós somos capazes de melhorar uma situação, esta energia vai caminhar nesse sentido, para que nós possamos realmente construir esse bem que estamos necessitando. Então, quando estamos com alguns problemas, temos que pensar na solução desses problemas e não ficar pensando na dificuldade que nós temos. Porque nós precisamos acreditar em nós, na nossa capacidade. Porque o homem não está à deriva. O homem está diante de Deus. E Deus colocou tudo que é preciso para o homem nele, na estrutura dele. Vejamos que Jesus nos disse: vós sois deuses, podes fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Então o que ele quis dizer com isso? Que nós temos em nós esses elementos para curar os outros e a nós mesmos. Agora precisamos reconhecer em nós esta força, que ela só vem através da disciplina, do amor, da sinceridade, da seriedade, do entendimento
com as leis de Deus. Então, quando nós estamos com as leis de Deus dentro do nosso coração e estamos pautando a nossa vida por esta lei, nós vamos ter a capacidade espiritual, a energia necessária para nos curar e curar aqueles que estão conosco no caminho. Então, nós pedimos a Jesus nesta hora que nós possamos, nesse oceano imenso de infinitas possibilidades, que as nossas escolhas sejam para as melhores possibilidades, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Porque nós fomos criados por Deus para alcançar a perfeição. E nós vamos alcançar essa perfeição. Mas para isto, precisamos conhecer as leis de Deus, que é através do Evangelho de Jesus, e caminharmos nessa direção, com o pensamento, com os sentimentos, com a vontade. Então vamos trabalhando dentro de nós essa conquista de amor. E se nós trabalharmos isto, nós já vamos dar um passo adiante no fortalecimento da nossa vida espiritual. Porque nós estamos encarnados para curar nós mesmos, nós espírito. Às vezes as doenças que estão no nosso corpo são doenças graves e nós não precisamos ficar revoltados. Temos que agradecer a Jesus, porque esta doença, ela está tratando nós, enquanto espírito eterno somos. E nessa caminhada que nós estamos, nessa nossa evolução, nestes caminhos porque tomamos, diante dessas infinitas possibilidades, utilizando-se do nosso livre-arbítrio, fizemos coisas muito ruins. E essas coisas que não foram boas que nós fizemos, elas estão atreladas ao nosso espírito, a nós espírito. E o nosso corpo, o corpo que esse espírito tem para trabalhar, é para poder se melhorar. Então as doenças que estão conosco, elas estão tirando da nossa essência essa situação que nós criamos. Então vamos pedir a Jesus que nos ampare, dando forças, dando confiança, dando fé, para que nós possamos superar essas dificuldades que inadvertidamente nós criamos. Tudo que se faz, principalmente que se faz errado, é porque a gente não sabe que está errado. Então a gente faz, mas nós precisamos trabalhar para fazer o que está certo, o que vai fazer o nosso crescimento, a nossa evolução. Porque o que vai atrapalhar a nossa evolução é o que está errado. E o que vai nos ajudar a progredir é o que está certo. Então nós vamos nos juntar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para caminhar adiante, para ir para a frente. E nós temos aqui então uma página de Miramês, que é deste livro, Cura-te a ti mesmo, e que ele diz assim, aliás, deixa eu ver, é Miramês, ele diz assim: a fé é a fonte divina, gerada na fonte maior que sustenta a vida. Então veja, a fé é a fonte divina, gerada na fonte maior que sustenta a vida. A confiança é como a lavoura, que precisa ser irrigada permanentemente com o clima da oração, para que se multiplique a paz, garantindo a tranquilidade na substância do amor maior. Então, precisamos ter esse saber que a fé, ela, à medida que a gente fortalece em nós, ela consegue trazer dessa fonte um pouco mais para nós. Então precisamos estar com esta fé em nós, construindo dia a dia
trabalhando dia a dia para o nosso crescimento e o nosso melhoramento. E adiante ele diz, o cristão assinala a si mesmo pela fé e pode fazer grandes coisas confiando em Deus e em Jesus e nele próprio. Deus tem de tudo com abundância. Suas bênçãos nunca faltam para quem tem convicção daquilo que deseja receber. Porque muitas vezes a gente pede, mas não sabe muito bem o que pede. Então, ele diz que as bênçãos de Deus nunca faltam para quem tem convicção daquilo que deseja receber. E nós vamos então pensando, o que é que nós estamos pedindo a Deus? O que é que nós estamos desejando? Vamos nos fortalecer. E adiante ele vai dizer, observa o Evangelho, a vida do Mestre, por onde passava, estimulava a fé nos corações, curando os enfermos e dando confiança aos desesperados. E nesta tertiva devemos trilhar, aumentando nossa confiança, exercitando os valores que existem dentro de nós. Estes valores que Deus nos deu para que nós pudéssemos reconhecer, para que nós pudéssemos tratar, para que nós pudéssemos cuidar de nós e cuidar dos outros que estão no nosso caminho. Então, diz ainda Miramês, mantém a tua fé divina amparando o próximo, que a tua salvação estará garantida pela vida da caridade. Pelas vias da caridade, desculpe. Tem fé, que esta fé te iluminará para sempre, fazendo-te movimentar com os anjos no reino dos céus. Então vamos fazer a nossa parte, trabalhando para o bem, nos curando, porque às vezes a gente pede para ter curado de determinadas doenças e não consegue. Por que será? É aquele processo que eu falei antes. São coisas que são impregnadas no nosso espírito, em nós espírito, e que o corpo precisa dar conta. Por isso está ali. Outras vezes, a gente consegue. A lição já foi aprendida. Vamos nos lembrar que Jesus, naquele momento ali, ele curou 10 pessoas. E apenas uma voltou para agradecer. E as outras voltaram a fazer as mesmas coisas que estavam fazendo. Voltaram a ficar doentes e muitas até morreram. Então é isso que acontece conosco. Às vezes estamos com um problema gravíssimo, mas depois que melhoramos, não pensamos o que foi os elementos que nos levou àquela doença. Não pensamos nisso. E voltamos a fazer as mesmas coisas para chegar no mesmo lugar aonde estávamos, doentes novamente. Então tenhamos confiança em Deus. Tenhamos confiança em Jesus. E vamos nos lembrar então de Pedro e João subindo no templo para orar. E na escada estava ali um paralítico que vivia pedindo esmola. E quando os dois vêm vindo, João fala para o paralítico fala para eles, pedindo esmola, achando que ele iria dar alguma coisa material para ele. Mas Pedro olhou para o paralítico e disse a ele, olhe para nós. Com este olhar de Pedro e João para o paralítico e do paralítico para ele, houve essa conexão, essa energia de paz que Jesus mandou para que ele pudesse, com esse movimento, curar. E aí Pedro segura a mão do paralítico e diz a ele, levanta-te e anda. E antes, porém, ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aí ele leva a mão
segura na mão direita do paralítico e levanta. E nesse mesmo momento, toda a articulação das pernas e dos pés se fortaleceram. E ele começou a gritar e a pular e acompanhou os discípulos no templo, gritando, e todos ficaram assim, admirados daquela situação ali. Então foi capaz de curar através de Jesus. E é assim que nós devemos pensar. Em nome de Jesus, com os sentimentos de amor, nós vamos sempre agradecendo a Jesus pelas curas benditas que faz em todos nós. Precisamos ter essa fé, ter essa coragem e ter essa disposição. E para encerrar e dizer que nem sempre nós temos essas possibilidades e a gente desperdiça, às vezes a gente tem, desperdiça, e às vezes a gente não sabe que tem, então não aproveita o que tem. E aí nós vamos lembrar de Jesus Gonçalves, que ele tinha uma doença grave, que era a lepra, e ele enfrentou tudo aquilo com muita dignidade. E ele escreveu, então, O Anjo da Redenção, que é um poema que ele fez. E ele diz: do céu descestes, resplandente e puro, e no santo mistério em que te apagas, vestiste-me o burel da sânie e chagas, e algemaste-me ao lenho estranho e duro. Num solar pairando no monturo, terno, escondendo as flores com que afagas, ouviste-me em silêncio o choro e as pragas, doce e insensível no caminho escuro. Mas, da cruz de feridas que me destes, libertaste meu ser à luz celeste, onde sublime e fúlgido flamejas, e agora brado, enfim de alma robusta. Deus te abençoe, ó dor piedosa e justa, anjo da redenção, bendito sejas. Então aí ele chega no mundo espiritual, ele agradece a Jesus pela lepra, por o que ele passou, porque aquela doença fortaleceu enquanto espírito eterno para continuar a sua caminhada. Que nós possamos agradecer a Jesus por tudo que temos, por tudo que somos, pelos momentos que estamos vivendo aqui na Terra, e que tenhamos muita confiança e fé no Senhor. E vamos seguir o nosso caminho de paz, de harmonia, de serenidade e de esperança. Que o Senhor Jesus ampare a todos nós e que nós possamos, em nome de Deus, trabalhar para o nosso progresso. Assim, meus irmãos, eu agradeço a presença de todos que aqui vieram para participar desse momento e que nesta oração de amor possa vir do mais alto e abençoar sua família, a você e a todos que estão no seu caminho. Oramos com Jesus, a prece que ele nos ensinou, para encerrar a nossa conversa desta hora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Que tenhamos uma boa semana e que o Senhor nos ampare sempre, em nome de Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Que Jesus guarde-nos e que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Muita paz.